Super Mulheres Positivas. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Super Mulheres Positivas. Eu sou a Naná Feller, mãe de 2 e host desse videocast. Bom, se você ainda não ativou as notificações, tanto no YouTube, Spotify, Deezer, qualquer plataforma de streaming que você está nos assistindo ou nos ouvindo, ative o sininho para você receber semanalmente o novo episódio que está no ar. É isso aí, toda segunda-feira a gente tem um novo episódio às 17 horas, no ar com novidades, sempre um espaço acolhedor e afetivo com a sua maternidade. Bora pro papo de hoje? Bom, o papo de hoje eu vou ter que dividir em 2, e aí eu já vou pedir desculpa porque tem muita mulher no estúdio, e se eu não organizar a casa, a gente vai falar muito por aqui e a gente infelizmente tem um tempo. Então a gente vai dividir essa conversa em 2 partes, mas a gente vai falar sobre mulheres empreendedores, mulheres empreendedoras, que é algo que a gente tem falado já nos últimos episódios. Mães que continuam trabalhando, que empreendem, os desafios, tudo que acontece que a gente sabe que tem grandes dificuldades, mas ao mesmo tempo é muito enriquecedor. Então hoje no estúdio comigo eu tenho a Tânia Candi. Tânia, que também a gente conhece como Tuti, né, Tânia? Sim, pode me chamar de Tuti, que eu prefiro. Tá bom, então a Tuti, obrigada, é um prazer recebê-la. O prazer é meu. Karen Brandes, a Ká é uma super amiga, tô super feliz em tê-la comigo hoje aqui, obrigada. Muito feliz de estar aqui. E sou uma grande fã sua, além de grande amiga. Que legal. E a Luma Bandicandi. Luma, seja bem-vinda à nossa mesa. Muito obrigada. As meninas, contando aqui, eu fiz as contas, são 14 filhos que a gente tem aqui, contando todas as mães que estão no estúdio. Porque depois eu vou chamar para conversa a Camila Botti, mas antes eu queria conversar com as meninas que são fundadoras, são empresárias, elas têm Luca Brindes, que é uma empresa que fatura milhões. E eu já começo falando isso porque é o que vocês têm falado, né? Então, essa mudança até de narrativa em relação à empresa, que as 3 têm abordado, falando abertamente, olha, realmente a gente é uma empresa que está em outro patamar, a gente fatura milhões, nós somos mães empreendedoras, mas ao mesmo tempo trazer um pouco do negócio para a roda de conversa de mulheres, e isso que tem nos interessado bastante, é algo que eu quero falar hoje, mas antes disso, eu quero conhecer um pouquinho de cada uma. A Ká eu conheço mais, mas eu quero conhecer principalmente do olhar de vocês. Então eu vou fazer uma dinâmica diferente, eu vou querer que vocês se apresentem como mães e como empreendedoras. Então, como vocês se enxergam como mães e como vocês se enxergam como empreendedoras em uma única frase. E aí, para vocês começarem a pensar nessa dinâmica, eu vou fazer isso, eu vou começar comigo. Bom, eu sou a Naná, como eu falei, eu tenho 2 filhos, eu tenho a Anne de 10 meses e o Nico de 3 anos. E como empresária, comunicadora, empreendedora, eu acho que uma grande característica e uma qualidade que falam muito é que eu sou extremamente comunicativa, mas eu acho que a minha melhor qualidade é saber escutar, né? Ter uma escuta sensível, então isso que faz a grande diferença, por exemplo, estando aqui hoje. E como mãe, eu gostaria de ter mais paciência com meus filhos, mas eu sou extremamente afetuosa, carinhosa, e também eu acho que eu tenho cada vez mais conhecido uma Nathalie brincalhona, criativa nas brincadeiras com eles. Então isso é um pouquinho da minha vivência como mãe e como profissional. Vamos começar com você, Tuti? Vamos. Apresenta também um pouquinho, você tem 3 filhas, né? Sim, eu tenho 33 anos, tenho 3 filhas mulheres, a Lina de 3 anos e 2 gêmeas de 1 ano e 5, chamada Helena e Ariela. E eu acho que a Tuti empreendedora é uma Tuti muito metódica, rotineira e principalmente focada. Eu não dou ponto sem nó. Tudo que começa tem que terminar. E dentro de casa eu trago um pouco dessa organização, assim, que eu preciso também ter rotina com as crianças e na minha casa, enfim. Para organizar 3 também, né? Também, horários, enfim. E gosto também de sentar, brincar com elas, invento programas. Sou uma pessoa que não gosta de ficar com elas em casa, então tô sempre inventando alguma coisa fora de casa. Eu sou essa também, eu adoro fazer programas fora, assim. Em casa você começa a ver muita bagunça e começa a me desesperar, falando, não, vamos pra fora. Esse seu lado organizado e metódico entra em conflito. Reflete. Entendi. Ká, você?
Bom, eu sou a Karen, tenho 2 filhos, a Isadora de 4 e o Rony de 2. E acho que como empresária eu sou extremamente focada também e muito ambiciosa. Então eu tenho muita vontade de crescer e de que as coisas deem certo. E como mãe, eu acho que além de ser muito carinhosa com eles, assim, mais do que eu sou com qualquer outra pessoa, acho que eu sou um pouco imperativa, que nem a Tuti. Então, assim, eu não consigo ficar num lugar por muito tempo, eu sou aquela pessoa que quero toda hora estar fazendo alguma coisa. Ficar em casa é impossível comigo. E você, Lu? Eu sou a Luma, tenho 34 anos e eu tenho 6 filhos. Vou falar aí na ordem. Esther, 10, Isaac, 8, Moishi, 6, Mina, 4, Ave, 2 e Lib, 6 meses. Uau! Essa é a minha galera. E você como empresária, empreendedora, qual é o seu Pensando perfil? assim, eu acho que eu me vejo tanto empreendedora como mãe da mesma maneira. Tipo, eu acho que pra mim é levar a vida com alegria, curtir cada momento, tanto deles, assim, das fases deles, isso me faz muito feliz, quanto no trabalho, cada etapa, assim, eu vibro muito com as coisas. Eu acho que isso é em todos os lados, assim, da minha vida, em tudo que eu... Você é uma emocionada. Eu como sou, eu. eu acho que a vida tem que ser feliz, tem que ser levada Sim. com leveza, e é assim que eu levo em tudo, em todos os sentidos. Agora, Luma, já que você foi a última, eu tenho certeza que tiveram pessoas que estão nos assistindo, nos escutando, que não te conhecem, que falaram, uau, ela falou 6 mesmo? Será que são 6? E aí eu sempre falo aqui que todo mundo tem uma história boa para contar, né? Basta a gente saber como contar ela. Mas tem histórias que são extraordinárias, e para muita gente, ser uma mãe empreendedora e que tem 6 filhos é extraordinário. Então eu já queria entrar, eu queria até um pouquinho antes até de já entrar nessa conversa de mães, falar um pouquinho do Luca, né, tá certo? A gente fala da Luca. Ah, da Luca, tá bom. Então, da Luca, que é uma empresa de brindes corporativos que tem quantos anos hoje? A gente tem 15 anos de existência. A gente começou como uma empresa voltada para o mercado social, então a gente trabalhava com coisas para despedida de solteiro, casamento. E na pandemia aconteceu uma virada assim muito grande pra gente e a gente começou a vender álcool gel. E a gente tinha um estoque de álcool gel e era as únicas da cidade que tinham álcool gel. E aí muitas empresas começaram a procurar a gente para vender mini álcool gel para colocar nas caixas de e-commerce. A gente lembra dessa febre, né? Parece que faz muito tempo, mas foi muito recente. Realmente todo mundo só pensava em álcool gel. E aí foi aí que a gente era uma das únicas pessoas que andava na rua naquela época. Era Tava tudo aberta, fechado. inclusive, né? E as duas, bem nessa época, não estavam na empresa. A Luma estava em Atibaia com os filhos no meio da pandemia. E a Tuti, ela tava com as gêmeas na barriga. Não, com a Lina. A Lina tinha 1 mês, quer dizer, a pandemia começou e a Lina nasceu no primeiro mês de pandemia. Era isso. E aí a gente foi meio que indo para esse caminho do corporativo e tivemos que no começo do ano escolher entre 2 caminhos, ou o social ou o corporativo. E aí a gente direcionou todas as nossas energias pro mundo corporativo. E aí que teve assim uma grande virada de chave, assim, que o volume era muito grande e as coisas eram muito maiores, né? Quando a gente fala também de cliente B2C, B2B é muito diferente. Então a gente também teve que aprender a lidar com outro tipo de cliente. Apesar de a gente estar falando com uma pessoa física, ela é uma pessoa física que ela trabalha numa empresa, ela não é uma noiva. Então a gente também percebeu outro tipo de como a gente... Como abordar esse cliente, né? É uma venda complexa, né? A gente fala que tem a venda simples, que é a do varejo, e a venda do corporativo, ela passa por muitas pessoas para decidir. Então ela é maior, mas ela tem uma burocracia e um processo diferente. Maior, Foi difícil fazer essa escolha do corporativo e abrir mão do social. Só que a gente viu que esse era um caminho assim que ia trazer mais retorno pra gente. E a gente acabou optando por isso. E aí, bom, a Karen contou, né, voltando aqui então para a experiência da vivência da Luma com 6 filhos, a Karen contou, na época da pandemia, até quando teve esse boom, você estava com 5 na época em Atibaia, hoje você tem 6 filhos, né? E ainda a gente pode dizer que você ainda tá no puerpério. Se eu com uma bebê de 10 meses me sinto, imagino que você com um filho de 6 meses também sente isso. A Luma não tem puerpério, tá? Ela não tem? Não, ela não então tem. Já vamos começar a contar. Na verdade, ela tem por 2 dias, assim, e acho que uma das coisas Você acostumou, que... né? Pra mim, eu vou falar, pra mim o que faz bem pra mim é voltar à minha rotina, ver que eu dou conta de tudo
Isso é meu que me faz voltar ao meu, sabe assim, me sentir bem mesmo. Então eu volto da maternidade, dia seguinte, já tô no Luca. E eles são super seguidinhos, De né? 2 em 2 anos. Ou seja, todo ano, a cada 2 ano anos sim, você estava grávida. Isso. E como é pra você administrar isso e decidir diariamente que você vai pro Luca, vai trabalhar e vai empreender e continuar com todos esses desafios também do mercado profissional? Então, eu sou muito focada. E quando eu tive minha primeira filha, Que você tinha quantos anos? há 10 anos atrás. Tá. Então, Exatamente 10 anos. Primeiro filho muda a nossa vida, né? De cabeça pra baixo, assim, muda tudo. E aí eu fiquei muito confusa, porque eu sou muito feliz sendo mãe, mas eu também sou muito feliz trabalhando. É uma coisa que faz parte de mim. Tem mulheres que não, e tem mulheres que são muito felizes só sendo mãe, e tem mulheres que nem querem ser mãe. E não tem problema nenhum, né? Cada um tem a sua felicidade. Pra mim, eu preciso fazer os dois, e isso me faz muito feliz. E eu acabei ficando muito embolado, porque eu ficava com ela e ficava trabalhando ao mesmo tempo. Aí eu cheguei... Porque vocês já tinham Já tinha o Luca, há 10 anos, já tava começando a ficar com cara de empresa mesmo. Aí eu lembro que eu cheguei pra cá, eu falei, cara, não tô feliz assim. Não tá funcionando. Eu fico no trabalho achando que eu não tô com a neném, e fico com a neném achando que eu não tô trabalhando, eu me cobro demais. Eu falei, pra mim, eu tô vendo que pra mim vai fazer sentido ficar um período trabalhando e um período com a minha bebê. Vamos tentar dessa maneira? E a Cá, na época, não sei nem o que ela imaginou, porque quem não tem filhos não sabe, né, do que você tá falando, né? Deve ter me achado muito fraca. Mas ela falou, vamos, se vai ser bom pra você, vamos. Ou seja, organizar esse período, Isso, literalmente, fazer então períodos. colocar no papel, olha, até tal hora a Luca pode contar comigo e a partir disso não. Isso. Tá. Então, acabou que eu fiz o meio período que eu trabalho, e eu trabalho mesmo, assim, não tem nada que me faz faltar. E nada que me interrompa, tipo, não me liguem nessa hora, eu não vou atender, eu estou trabalhando. E quando eu saio de lá, eu acabo tendo que fazer uma coisinha ou outra, super normal, mas o trabalho físico meu, que eu estou lá, é o período da manhã. E de tarde, eu tô pras crianças. E ter esse foco e essa divisão de tempo me deixou muito tranquila, muito realizada. E assim, todo mundo sabe que este período estou aqui e este período estou lá. Então foi uma coisa que ficou muito bom pra mim. Eu acho que até uma dica para mães que querem conseguir trabalhar, eu acho que isso é um jeito muito bom, porque você não se cobra tanto, você se sente fazendo bem feito, tanto com as crianças, tanto quanto no trabalho, e foi muito legal assim. Então, assim, na sequência foram vindo meus outros filhos, e da mesma forma, de manhã trabalhando, de tarde com eles não sentem muito minha ausência, porque afinal eles estão na escola na hora que eu tô trabalhando, então acaba que eu consigo ser também uma mãe muito presente. Eu tô no parquinho do prédio, eu levo na natação, eu tô em todas as festas, e ao mesmo tempo eu sou muito séria no meu trabalho. Mas aí você coloca, então geralmente eles vão pra escola a partir de que idade, assim? Você coloca mais cedo? Não, é normal, eu tenho ajuda em casa, porque também não dá pra fazer tudo isso sem ter o suporte, né? Eu tenho uma babá que me ajuda muito. Tá. E aí eles ficam em casa, né, só de pequenos, quando eu tenho 1 ano e pouco, meus filhos andam muito tarde. Quando eles começam a andar, eles já vão pra escolinha. Entendi. E estudam de manhã, e aí começam as atividades e tudo mais, como as outras crianças, mas eles não sentem tanto minha ausência. Eu acho legal que você teve também essa oportunidade junto com a Karen, que na época eram só vocês duas, Sim. né? Essa conversa que deu certo, porque a gente sabe que não é uma oportunidade que acontece em todas as situações, mas é muito legal que deu tão certo que dura 15 anos, né? 10 anos essa dinâmica. Mas assim, deixando bem claro, assim, não é que quando dá o horário, ela não me atende mais, ou vice-versa com a família dela. Teve muitas e muitas vezes que deu 6 horas da tarde, ela pôs as crianças para dormir e voltou pro Luca porque tinha que fazer alguma produção. Então, assim, o comprometimento dela é com tudo, né? E a gente encontrou uma maneira dessa falta que ela não conseguiria estar à tarde, de ser recompensada de outra forma, com quem fica e trabalha o período todo. Então, uma coisa que virou muito a minha chave, aí muita gente me pergunta, mas pra você tudo bem ficar meio período, né? E eu acho que existe vários tipos de sócios, né, numa empresa. E as pessoas precisam entender que existe o sócio que trabalha e o sócio que não trabalha. No caso da Luma, ela é um sócio que meio trabalha, né, meio período. Então, ela é remunerada por esse meio período. E assim, e tudo bem, como tem outros sócios, e eu mesmo sou sócia de outras empresas, que eu não trabalho, e eu entro de outra forma. Eu acho que isso traz para a conversa da nossa sociedade modelos que funcionam para mães, que é uma discussão urgente. E se funciona dentro dessa empresa, vocês já estão antecipando conversas que são extremamente necessárias, né? A gente e às vezes muito delicadas também, super né? delicadas. A nossa relação, ela sempre foi muito sincera. A gente sempre
qualquer coisa que incomodava alguma da gente, a gente senta, a gente bate um papo, a gente alinha e a gente coloca projetos futuros para que dê certo. E se um dia tiver que mudar, a gente vai sentar de novo e mudar e remodelar para todo mundo estar feliz dentro do seu dia a dia. Afinal, Sim. é todo dia. Você tem que acordar, você tem que estar feliz, você tem que estar satisfeita. E em todas as, não todas sempre, não dá pra gente estar sempre 100% em todas as áreas, mas tentar equilibrar. A gente fala tanto em equilibrar pratinhos, as conversas sinceras, esses modelos que saem da caixa do padrão e do tradicional, faz parte dessa dinâmica pra gente avançar como sociedade, que tem crianças, que tem mães trabalhando. Sabe que a gente falou aqui, né? Então vocês são empreendedoras e têm essa oportunidade porque vocês são donas do negócio de vocês. Mas na Holanda, eu tenho uma amiga que quando ela decidiu que ela seria mãe, ela fez uma dinâmica na empresa que ela trabalharia 3 vezes por dia. E isso, ela é uma funcionária, né? Então a gente já vê modelos, não só como donos de negócio, mas como empresas avançando nesse tipo de conversa. Sim, muito isso que a gente fez de ser remuneradas por período faz com que ninguém se sinta, tipo, devendo, sabe, alguma coisa? Ou se cobrando de uma coisa que tá deixando de fazer. Então isso fez com que funcionasse de um jeito muito saudável. E eu vou voltar ainda também para a história da Luma, porque é uma história que, né, interessa bastante, assim, mas eu quero abordar também um pouco da história de cada uma de vocês, que tem histórias lindas para contar, tanto no trabalho quanto na maternidade. Tuti, você viveu uma experiência na sua segunda gravidez delicada, e aí eu queria entender como você administrou, primeiro contar, né, você contar para quem está nos escutando, quem não conhece a sua história, o que aconteceu, e como você lidou nesse momento, porque você já estava trabalhando, e você precisava lidar com uma questão pessoal delicada. Quando eu tive ali na minha primeira filha, a gente decidiu, eu e meu marido, que a gente ia ter outro filho rápido. Então, com 1 ano, que ela tá, 1 ano dela, né, a gente resolveu tentar de novo. E eu engravidei super rápido. E eu descobri só com 10 semanas que eram gêmeas. Então, assim, eu descobri que eu tava grávida, fui no médico, fui de novo no médico, e na terceira vez só, que ele me falou que era uma gravidez gemelar, e era uma gravidez univitelina, e era uma gravidez... Ou seja, elas são idênticas. Elas são idênticas, e além delas serem da mesma placenta, elas eram da mesma bolsa. Isso era uma gravidez muito rara, os médicos chamam de gravidez mono-mono. E era uma gravidez que tinha alguns riscos, que desde o começo o médico falou pra mim, todos eles, e que eu teria que fazer uma cesárea já de primeira, assim, e que teria que nascer com 32 semanas, então já me contou que elas ficariam na UTI. E quando eu voltei assim, elas sempre ficaram sabendo das minhas gravidezes antes dos 3 meses. Sempre elas foram as primeiras a saber das minhas gravidezes. Uhum. Então, quando eu mandei uma mensagem pra ela, gente, eu descobri que eu tô grávida de gêmeos. E aí eu sentei no carro, fui buscar a Karen pra ir pro trabalho e comecei a chorar. Eu falei, cara, eu não sei como vai ser a minha vida depois disso. Pra mim era fim do mundo. Então eu falei, eu vou avisar vocês que eu já não vou mais trabalhar por 1 ano, que eu vou tirar licença maternidade de 1 ano e que depois de 1 ano eu vou resolver se eu vou voltar a trabalhar. E no final, assim, graças a Deus, foi uma gravidez super tranquila. Eu trabalhei até o último dia que eu podia. Consegui chegar até 34 semanas, que também foi uma vitória. Elas nasceram prematuras, mas eu já estava psicologicamente preparada para isso. Elas ficaram 1 mês na UTI, saíram. E depois de 4, 5 meses, eu já voltei fisicamente para o trabalho. Porque também, o trabalho me faz bem, o trabalho me motiva, o trabalho me deixa feliz. Então, pra mim, era muito importante voltar a trabalhar, e eu fiquei muito feliz com essa minha conquista, porque às vezes a gente coloca um preconceito ou alguma coisa que a gente nem sabe como vai ser, coloca planos, né? E no final deu tudo certo. Fiquei 5 meses realmente dedicada a elas, mas depois disso eu consegui me adaptar, e também hoje em dia eu trabalho meio período. De segunda-feira eu trabalho o dia inteiro, mas os outros dias meio período, que é o jeito que hoje me funciona. Talvez daqui 6 meses eu volte a trabalhar o dia inteiro. E aí por isso que a gente fala, a gente vai sempre reconversando de acordo com o momento que cada uma vai vivendo, para ver o que é bom para qualquer pessoa, né? Para qualquer uma que trabalha. E você falando, né, sobre cada momento de cada uma de vocês, é muito legal, porque como vocês estão há muitos anos juntas e já passaram por várias gravidezes juntas e várias transformações, a gente vai vendo que são outras pessoas, né? Então, ali talvez a Tuti, antes das gêmeas, era a Tuti que falava, não,
Se eu tiver gêmeas, não vai dar para conciliar tudo. Mas aí a gente descobre uma força, uma resiliência e vai seguindo. E cá aí que eu queria chegar em você, porque até a gente tem visto aqui nos nossos episódios sobre empreendedorismo, e falamos sobre isso, que quando a gente vira mãe, acontecem grandes transformações. Mas a sua grande transformação, pelo menos para o mundo, ela aconteceu muito recente. Eu tenho visto que você tem se posicionado de forma diferente, você tem se preocupado muito para convidar outras mulheres para essa roda de conversa sobre dinheiro, sobre negócio, que é até uma pauta que a gente já vai falar especificamente depois com a Camila aqui no estúdio. Você tem se exposto, né, nas redes sociais, que eu sei que às vezes é sensível para todo mundo, né? É delicado, é difícil quando a gente começa. E eu queria saber de onde veio essa transformação. Então, na verdade, assim, eu sou empreendedora, acho que desde que eu me conheço como gente, assim, eu tenho esse espírito empreendedor e eu acabei fazendo uma faculdade que não é de empreendedorismo, que foi Direito, e foi totalmente diferente. Quando eu comecei a empreender com a Luma, e eu era super jovem, eu acredito que foi mais como uma forma de revolta contra os meus pais, assim. Era tudo que eles não gostariam que eu fosse. Então, depois com o tempo, eu comecei a perceber como me fazia bem isso. Eu gosto de falar de negócios, eu gosto de falar de dinheiro, eu gosto de falar e ser bem-sucedida por isso, né? E quando eu tive meus filhos, eu mudei. Eu acho que quando eu tive a Isadora, que foi a primeira, eu mudei completamente, mas eu mudei como pessoa, não como empresária. Eu acho que quando eu tive o Rony também, mas a minha virada de chave não foi no nascimento. A minha virada de chave, na verdade, foi quando eu conheci a Camila, que a gente, na verdade, num planejamento, num processo com ela, eu comecei a contar para ela, e muitas pessoas que me conheciam, que não conheciam no meu círculo social, falavam: você tem muito para contar para as pessoas, você tem muito para falar, você tem uma história para contar. E foi aí que, conversando com a Camila e pensando em outras formas... A Camila, só para que, né, como a gente ainda não trouxe ela para a roda, ela foi a sua mentora naquele momento, né? Isso. Uhum. Eu já tive alguns mentores, e eu acho que para empreender é muito necessário você sempre buscar conhecimentos de vários lugares. E a minha última mentora foi a Camila, que ela me ajudou a organizar a parte financeira, muito da parte de mentalidade financeira. Eu já tinha feito alguns outros cursos de finanças, mas o que me virou a chave com ela foi a questão financeira. E eu tive uma virada de chave com ela, que foi a virada que todo mundo tem percebido. Às vezes a gente se coloca, por causa da maternidade, por ser mulher, numa situação de vítima. E eu me colocava, tanto na minha sociedade, como também pro meu marido e pros meus pais, numa situação de sempre: mas é muito difícil tudo, como é difícil ter sócias que talvez não trabalhem um período inteiro. Com a Camila, eu virei a chave e vi o que eu queria. Então, assim, o que eu quero pra minha vida e o que eu quero para minha família e para os meus filhos. Foi aí que teve essa virada. E com essas conversas eu percebi a necessidade que a minha empresa, hoje em dia, ela tem a necessidade de ser mostrada. Eu estou num momento e numa transição que eu preciso mostrar para as pessoas o meu patamar para me chegar num novo patamar. Não adianta eu mais ficar escondidinha e nessa posição meio de coitada, como se eu não pudesse e não merecesse ter esse sucesso. Então eu falei, bom, vou ter que arriscar. Não é fácil, né? A gente mostrar números, a gente ouvir piadas, né, o tempo todo, e assim, mesmo como mulher, e assim, eu sinto que tem muitas mulheres que têm vontade de falar pro mundo as coisas. E travam por alguma vergonha. Exato. Então, assim, claro que todas as festas que eu vou com a Amanda Roser, né, que ela direciona muito nessa parte do digital, ela falou: de que você tem medo, Karen? Eu acho que você tem medo dos amigos do seu marido. E é bem isso, né? A gente deixa de fazer as coisas porque a gente, o que eles vão falar? O que é muito da sociedade, né? A gente às vezes a gente não faz uma coisa porque vão olhar meio feio, putz, né? A própria Amanda falou pra gente: a gente tem medo das pessoas que a gente conhece, e não as pessoas que a gente não conhece. Então, quando você tá falando no Instagram, você tá pensando: o que essa pessoa tá pensando de mim? A pessoa que você conhece, né? Então, é isso que ela falou. E eu acho que é esse realmente E assim, quando a gente... A Amanda aqui também, né, colocando para quem não a conhece, ela é uma consultora de negócios e digital. Marketing digital, tá. Eu acho que quando eu fui para
dar a cara pra bater e falei, meninas, eu vou fazer isso. Né, vou ser mentora de mulheres, eu quero divulgar o empreendedorismo feminino. Até elas duas falaram, mas será? Tipo, Faz parte será que do seu perfil? Não, eu lembro que a Luma me perguntou, mas cá, é tão bem sucedido, Luca, pra você poder ir pra esse lado? Será que é? E eu lembro que na hora eu até falei, putz, será que é? Porque a gente fica se questionando, né? Mas a verdade verdadeira é que todo mundo, que nem você disse, tem uma história para contar e que talvez não seja uma empresa bilionária de muitos dígitos, mas a gente é alguma coisa que a gente tem para contar e para mostrar. Eu acho que principalmente, né, a gente aprova que meninas, mulheres, mães, não importa, se você quer uma coisa, se você tá determinada, você consegue, você dá um jeito. Eu acho que a gente é muito bom divulgar isso para outras mulheres que estão com medo de dar o próximo passo, que estão inseguras, que dá. Se você quer, você dá certo. E que começaram do zero, né? Sim, eu acho que é dentro legal. de casa, numa salinha. É muito legal a gente trazer isso também. A gente não, o Luca, ele é uma empresa que começou do zero mesmo, sem zero investimento. E a gente tem essa capacidade, assim, de gerar negócios. E é uma coisa também, acho que muito da mulher. A gente não é focada em um único produto. Então, eu vendo este brinde. A gente é focada no nosso cliente. Então, o que o meu cliente estiver precisando hoje, eu vou criar e eu vou dar um jeito. Mesmo que eu não tenha nenhuma verba. E eu acho que isso é muito da mulher. Então, não dá desse jeito, dá daquele. A gente vai meio que... Esse jogo de cintura, né? Esse jogo de cintura. E sabe um convite que eu queria fazer para vocês pensarem agora? Essa nova fase da Karen, né? E aí a gente vai falar um pouquinho mais na segunda parte, que é ser mentora para mães, mulheres em geral, que querem falar sobre negócio, querem levar o negócio delas, essa virada de chave para outro patamar. Pode ser que ela também seja fruto, essa possibilidade de você abrir espaço, né, na sua agenda para isso, também por essa divisão das suas sócias, de elas só estão meio período, né, então elas se dedicam meio período. Então esses formatos que a gente vai discutindo e descobrindo na sociedade, tem um potencial de oportunidades como essa surgirem, porque às vezes se estão as três ali, vamos supor que você não, na época, falou pra Luma, não topo, e pra Tuti não topo, daí as três estão full time no negócio, você talvez nem parte da sua cabeça, vou parar para pensar numa nova possibilidade de negócio, né? Sim, acho que a questão do meio período é que, às vezes, quando fala meio período, a pessoa fica, nossa, mas você trabalha muito mais? Não é bem isso. Eu acho que, assim, a sociedade, ela vai muito além das horas. Uhum. Você tem uma responsabilidade e, assim, a gente tá 15 anos juntas. Eu nunca ia imaginar que hoje em dia, por exemplo, tá? Uma coisa nova que tá vindo pro Luca. Spoiler, né? Vamos dar spoiler aqui, a gente gosta. A gente, hoje em dia, faz 2 semanas, a gente virou oficialmente uma importadora de brindes, de private label. E as duas, elas vêm de uma família que é importadora, os maridos delas, eles importam há 40 anos. E para você importar, não é hoje eu quero importar, né? Você tem assim, milhares de coisas para aprender. Se eu tivesse tido a arrogância de falar, putz, ela tá me dando meio período, eu não teria esperado para chegar nesse momento que ela vai me retribuir. Elas duas que trabalham meio período estão me retribuindo de outra forma. Uhum. Então eu acho que assim, as coisas acontecem, a gente não pode ter a ansiedade, e eu acho que até a prepotência de falar, putz, agora é assim e vai ser assim pra sempre. Uhum. Ou pra mim não dá certo, né? Tipo, então a gente vai ter que decidir o que fazer com a empresa, Isso. porque pra mim não dá certo vocês não trabalharem o dia Sim. inteiro. Eu teria agora- perdido essa oportunidade, entendeu? E aí, entrando nessa parte familiar que você falou, tem algo que une vocês, que uniu vocês, que é também a religião, né? E aí eu queria falar como que é a religião no dia a dia de cada uma, tanto na parte familiar, e se vocês de alguma forma levam isso pra dentro da empresa. Vamos começar, Luma, com você? Sim, eu acho que Muito. cada uma tem um nível religioso, né? Mas Explica um pouco sobre esse nível religioso. o judaísmo, ele é muito complexo, pra quem não conhece, né? Eu acho que tem milhares de judeus e cada um faz a religião de uma forma. Uma vez eu ouvi isso e achei muito interessante, porque é realmente assim, a religião ela é muito complexa e cada um faz as obrigações que quer fazer e está disposto a fazer. Então, cada uma tem, vamos dizer, um nível religioso, vamos dizer, umas fazem umas coisas, outras fazem mais outras coisas, mas a gente colocou que dentro da nossa empresa nós vamos seguir rigorosamente as crenças religiosas do judaísmo. E a gente faz isso, assim, seriamente.
Então tem os horários que pode trabalhar, pra quem não sabe, sexta-feira tem o horário que tem que fechar, e a gente respeita isso fielmente. Tem todas as festas religiosas, a gente também fecha em todas as festas religiosas. Comidas que pode entrar, que não pode entrar, a gente também é rigoroso com isso. A gente acredita muito na religião, e a gente acredita que isso vai trazer a bênção do nosso sucesso. Então a gente leva isso muito ao pé da letra. A gente já perdeu muitos pedidos e deixamos de atender muitos clientes por determinados assuntos religiosos ou porque a gente não conseguia atender naquele dia, porque tinha que fazer uma produção no sábado, né, que a gente não trabalha. E a gente acredita que Deus vai retornar pra gente de outra maneira muito melhor. Então a gente não perdeu nada, com certeza Deus tá preparando. Foi uma escolha que vocês fizeram e vocês são fiéis aos valores e à fé de vocês, né? Sim. E acho que as três são bem convictas em relação a isso. E a gente tem muita fé, né? A gente acredita muito que Deus que deu pra gente esse sucesso. Então a gente não abre mão disso de jeito nenhum. Não, eu acho que cada uma aqui tem um nível de religião. Eu acho que a Luma, ela acaba sendo a mais religiosa, né? E acho que eu a menos e a Tuti no meio termo. Mas as três tiveram a mesma base. E é engraçado porque a gente participou de um movimento juvenil quando a gente tinha 15, 16 anos. E as três foram monitoras juntas. E acho que começou lá essa conexão mesmo e acho que a religião junta mesmo. Às vezes a gente reza todo dia de manhã e fala que tire do meu caminho uma coisa ruim. Porque às vezes é um putz pedido, né? E aí tirou de mim, aí você fica... Mas aí depois você vai ver, no final das contas, o cara não pagou e aí... Então tem muito Deus presente, né? Na empresa, assim. Nosso dia a dia mesmo, né? E aí, Luma, você acha que essa parte também, você acha não, você sabe, né? Mas a religião para você também é o fato de você ter 6 filhos, faz parte dessa sua vida, né? Dessa sua fé. Sim, faz parte da minha fé, mas muita gente pergunta se no judaísmo não pode evitar ter filhos. E não é bem assim, pode evitar ter filhos. Se a mulher não tá feliz, se a família não tem estrutura, se a mulher tá com uma, sei lá, depressiva, ou não tá querendo mais mesmo, não teria problema nenhum em parar. É uma opção totalmente minha. Uhum. Meninas, eu quero continuar com a Karen, que é o elo dessa nossa conversa, mas agradecer vocês duas por essa participação. Tuti, Luma, muito obrigada. Desejo todo sucesso para a Luca, vida longa para os novos projetos e obrigada por estarem comigo aqui hoje. Obrigada pela oportunidade. E agora eu convido para essa mesa especial hoje de tantas mulheres, mães, a Camila Botti. Camila, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço o convite. Camila, mãe de um. Mãe de um. E aí, falei, poxa, mãe de um mas é. Não importa. Mãe é mãe, né? Sim. E aí eu vou fazer o mesmo exercício que eu fiz com as meninas, para você se descrever como mãe, em uma frase, e como profissional. Perfeito. Eu fui mãe muito nova, eu comecei a namorar com 13 anos e com 17 anos eu engravidei, e aí minha mãe chegou e falou assim, e aí, o que vamos fazer agora? Vamos casar? Imagine! Então com 17 anos eu casei, e eu lembro que todo mundo falava, nossa, uma criança vai ter outra criança. E minha mãe fala até hoje pra mim que ela não esperava, ela fala que eu sou a melhor mãe que ela já conheceu, tanto que eu eduquei, o tanto que eu brincava, o que eu fazia as coisas. Então eu acho que eu me superei como mãe com 17 anos. E hoje meu filho vai fazer 18 anos esse mês. E eu estou me mudando agora para São Paulo e ele está morando sozinho na minha cidade, que é em Maringá, no Paraná. E eu vendo ele sozinho, né, já empreendendo, já tendo a casa dele, eu olho aquilo como um sucesso, né? Eu falo, olha, eu acho que deu tudo certo. Por mais que às vezes tá numa adolescência, que é uma fase difícil, quando a gente vê o filho feliz, o filho bem, né, o filho encaminhado, a gente vê ali que o que a gente passou, mesmo que eu era muito nova, eu acredito que foi o correto, foi a maneira correta, né? Não tem certo e errado, mas como você faz uma coisa é como você faz todas as outras. Então, trazendo isso para a parte profissional, eu sempre fui muito dedicada. Então, como mãe, já que é para ser mãe com 17 anos, ok. Tem que tirar a fralda com quantos anos? Tem que dar a fruta com qual idade? O que eu preciso fazer? Tem que contar a história todos os dias. Então, o que eu preciso fazer para fazer aquilo com excelência? Então, isso para a parte profissional também, eu comecei a empreender super cedo, com 19 anos, eu tive loja por 10 anos, e há 4 anos eu dou mentoria financeira, sou formada em gestão financeira, que aí eu fiz gestão financeira à distância, porque meu filho era pequeno, e aí comecei nesse processo com a mentoria financeira agora há 4 anos. E você falando isso, né, vendo hoje seu filho aos 18 anos, eu fiquei aqui
pensando no meu com 3, mas isso que você falou, né? Eu me dediquei, eu acho que eu acertei, eu fiz algo certo, porque ele é um cara legal. Eu já faço isso, né, com meu filho de 3, eu olho, putz, ele é um cara tão legal, eu acho que eu tô fazendo algo certo, né? Bom, na primeira parte aqui dessa nossa conversa, a gente falou sobre o processo da Karen, que foi um processo de mentoria com a Camila, que foi o pulo do gato, né? Foi a virada de chave da Cá para se expor, para falar sobre o negócio dela, para entender o potencial que ela tem, também para apoiar outras mulheres. Perfeito. E essa é a linha que o tema que a gente vai abordar, principalmente nessa nossa segunda etapa. A Camila já estava no estúdio, escutando esse depoimento da Karen, que falou, né? Foi quando eu passei pela Camila que veio esse novo olhar, que você se permitiu olhar de uma forma diferente. Camila, eu queria o seu depoimento agora em relação à mentoria da Karen, porque é a mentoria da Karen, mas é a mentoria de tantas outras mulheres que, através de uma mentoria como a sua, fazem um resgate de autoestima, de segurança e olham um negócio de uma forma diferente. Exatamente. O que acontece? Quando as pessoas vêm, hoje eu atendo mulheres, mas atendo alguns casais também. E quando a gente fala a respeito de dinheiro, hoje a gente tem mais de 60% das mulheres que sofrem abusos físicos e psicológicos por dependência financeira e medo. Então, ela saber lidar com dinheiro traz, sim, uma autoconfiança para ela. Só que existem muitas mulheres que têm as suas famílias. E que os dois são provedores do lar. E os dois entendendo sobre dinheiro, os dois conseguem construir um patrimônio. E quando elas passam pelo processo, elas falam, nossa, foi a mentoria da Camila, né? Depois que eu passei, na verdade, não é que é a Camila. Eu ajudo elas a acessarem o que já tem dentro de cada uma. Quando elas falam comigo e eu vejo o potencial, porque hoje as pessoas à nossa volta são pessoas que vão estar olhando, às vezes, o defeito, ou vão estar reclamando, ou vão estar jogando um balde de água fria, mas não por mal, pelas crenças e limitações que essas pessoas têm, e na maioria das vezes são nossos pais, nossos avós, nosso marido, as pessoas mais próximas. Então eu vejo que é difícil mesmo, não é porque é a família dela, mas é que os nossos pais, avós, eles tentam nos proteger. Então, nossa, a Karen quer fazer algo novo. E se não der certo? E se ela se frustrar? E se as pessoas julgarem ela? Então, olha, Karen, não faça, eu acho que não, foca na sua empresa. E não, na hora que ela me contou, né, toda a história, porque você acaba tendo que conhecer a vida inteira da pessoa, né? Eu falei, caraca, você tem muito conhecimento, você tem muita bagagem, você tem muito empoderamento dentro de você. E com certeza tem muitas mulheres aí fora que precisam do seu conhecimento, da sua experiência. E aí eu lembro que ela ficava, mas será? Eu sim, com certeza absoluta. Ela, mas, não, semana que vem você já pode lançar. Então, eu coloco muito elas para ação. E essa positividade, né, mulheres positivas, e não é embasado em nada, porque não adianta você ser só positiva. É baseado no conhecimento e na experiência que ela tem. Porque hoje eu lido com mulheres que têm empresas que não sabem nem separar as finanças pessoais das empresariais. Na maioria delas, na hora que ela me mostrou os números da empresa, a organização da empresa, eu falei, isso daqui um monte de gente não sabe isso. E precisa de ajuda, né? E aí ela foi se empoderando, acreditando, né, no que eu falei. Então, ela só acessou o que já estava dentro dela. E falando disso, de acessar o que já estava dentro de você quando via outras mulheres ou falando sobre isso, ou em grupos tal, você já tinha uma vontade de, olha, eu também acho que eu tenho isso dentro de mim para convidar outras mulheres para essa roda de conversa? Então, contando um pouco do processo em si sobre mulheres, né, eu sempre tive muita dificuldade de falar sobre dinheiro, tanto com os homens como com as mulheres. O dinheiro para a mulher, ele ainda não é uma coisa tranquila. E a gente vê que, assim, quando a pessoa pergunta numa roda, quanto que tua empresa está faturando, ou como que tá isso, para a mulher é sempre desconfortável. E isso sempre me incomodou. Por que eu não tenho espaço para falar sobre negócios? Mas eu nunca conversei com ninguém sobre isso, era um incômodo interno meu, né? E aí, na verdade, eu trouxe essa ideia de empoderamento feminino. A gente tinha acabado de passar por uma semana que teve muitos abusos contra mulheres. E era uma coisa, assim, que eu fiquei muito mal. Eu passei uma noite inteira, assim, pensando em como que eu poderia ajudar outras mulheres. E aí,
eu tenho um grupo de amigas que é empreendedora e mandei meninas, o que vocês acham da gente ter um grupo para falar sobre os nossos negócios? Aí elas, deve ser legal. Bom, esse grupo começou com 5 meninas que eram as minhas próximas, e hoje em dia a gente já tá aí em 200 mulheres, e eu faço várias palestras para elas, e desenrolou dessa forma. E aí, com essas mulheres mesmo desse grupo vieram até mim e falaram: eu preciso entender mais como que funciona. Teve muitas meninas que vieram pra mim e falaram: o meu marido, ele acha que é só um negocinho, mas eu tô vendo muito potencial. E esse só negocinho, às vezes, e isso é até uma coisa que precisa mudar, e eu tenho muito objetivo, esse negocinho pode ser um puta de um negócio. E assim, não é à toa que vai uma Nativosa da vida que dá certo, uma Mica Rocha, assim, as mulheres têm um potencial gigante, e assim, elas precisam ser colocadas na roda, né? Então, falar sobre dinheiro, falar sobre despesa, então assim, não é só, eu ganho pra cuidar do meu cabelo, não, é assim, eu ganho porque eu quero dar uma vida melhor pros meus filhos, seja qual patamar eu quero ir pra um patamar melhor. E eu acho que eu quis trazer muito isso, e assim, veio muito de encontro com o da Camila, porque o primeiro passo é você saber onde você tá. Então, assim, tem muitas mulheres ainda que não têm conhecimento de como funciona uma casa, porque o marido, e assim, não é que é uma relação ruim, tá? Assim, não é porque a sociedade é dessa forma. Então, eu não sei muito bem quanto custa o aluguel, eu não sei muito bem. As mulheres precisam se apoderar disso, né? Porque sabendo das despesas e dos custos e tudo, você vai conseguir saber o quanto você precisa ganhar, o quanto você precisa para chegar lá, e assim, tá no mesmo nível que muitos homens estão, né? Eu acho que você ser mulher já é um pouco mais difícil entrar nessa rodada. Foi aí que eu trouxe isso pra pauta, assim, eu vi o quanto foi aderido, né? Porque assim, muita gente falou: nossa, quero ouvir, quero saber, quero falar, quero né? ganhar. Quero falar de dinheiro, quero ir para esse outro patamar. Essa conversa de, eu consigo também, essas conexões que a gente faz através, assistindo podcasts, videocasts, palestras, participando de grupos assim, a gente acaba se inspirando com esse tipo de história. E Camila, você tem algumas histórias já que passaram pela sua mentoria. E aí eu queria focar na história de mães que estavam, de repente, em algum relacionamento abusivo e não saíam por conta dessa dependência financeira. Não é do dia para a noite que a gente adquire uma dependência financeira. Tem que existir um planejamento para isso. E até para sair disso, tem que ter um planejamento. Porque, às vezes, a gente sai sem fazer o planejamento e acaba sofrendo as consequências ali, passando até basicamente uma necessidade, porque às vezes depende de uma pensão, e aquela pensão não sustenta, porque a mãe não tem noção de todos os gastos. Então teve até um caso que ela pediu pra gente fazer um planejamento que ela não tinha nem noção, assim, o que tem mercado, a IPTU, a IPVA, então não tinha nem a noção. O que são essas siglas, o que são vezes, essas né? despesas, e ela teve que até meio que pegar escondido as informações de casa que ele tinha as despesas, para ela ter uma noção do quanto a casa dava de despesa para ela manter esse padrão de consumo dos filhos. Então foi todo um processo, né, de análise, e para ver por quanto tempo ela teve que começar um processo de procurar um emprego, para ver quanto que ela precisava ter por mês para poder sair desse relacionamento. Então, basicamente, 1 ano e meio mais ou menos para conseguir sair, mas com planejamento. Porque não é só a questão financeira, é a questão emocional. E a falta do dinheiro já deixa a gente mais ansiosa e angustiada, daí tem a questão dos filhos. Então, acho que antes até, não precisa chegar nesse ponto. Eu acho que a mulher entender, saber falar do dinheiro, saber cuidar do dinheiro, isso vai ser bom para a família. Então, é cultural os homens trabalharem e trazer o dinheiro. É cultural os homens serem o provedor do lar. E esse é outro ponto extremamente importante. Por que a gente tem que falar sobre o dinheiro? Porque para eles, igual para nós, que o peso é cuidar dos filhos, cuidar da casa, que falam, poxa, né? Parece que a gente tem que pedir esse favor para eles. A mesma coisa para eles é pagar as contas de casa. Então, é uma responsabilidade deles. Em Maringá, teve um dado ano passado que a cada 5 suicídios, 4 eram homens e 3, o gatilho, a gota ali no copo, era questão financeira.
Então, as mulheres trazer esse assunto e cuidar, porque enquanto o marido não fala nada, às vezes elas vão gastando. Na hora que a mulher entende todo o contexto, ela fala, putz, às vezes R$500 que eu tô gastando de supérfluo ali no supermercado, pode ser nossa aposentadoria daqui 20 anos, com um salário ali de 10 mil por mês. Então, muitos maridos vieram agradecer, porque agora a mulher, ela quer cuidar, ela entende, porque ela dava o cartão do mercado, ela ia, né, gastar. Então, para as mulheres falarem sobre o dinheiro, entender, não só no momento de ter que sair de um relacionamento abusivo, mas ajudar essa família a conseguir construir esse patrimônio. Então, tem que começar ontem, né, falar sobre o dinheiro. Até a gente estava comentando que as mulheres não tinham nem bolso nas roupas. O bolso era para decoração. Até tem um estilista, acho que é da Dior, que ele falava lá, não, o bolso nas mulheres, o bolso falso, que você nem coloca dinheiro, porque a gente não tem o que carregar, não tem dinheiro. Então é de propósito a sua camisa já com o bolso aqui, de ó. propósito, isso mesmo, vários Mudou, bolsos, tá né? mudando. Já vim com E isso. Camila, é interessante isso, esse dado que você traz, porque nas gerações passadas a gente vê que grandes motivos de discussões, separações, eram sobre questões financeiras, né? O marido, quando era o provedor, falava, você gasta demais e tal, e nunca tinha um convite para a roda de conversa sobre isso, mostrar, planilhar, achava que a gente não era nem capaz de ver isso. Exatamente. Então a gente já está vendo uma mudança de comportamento, né? E é muito legal avançar. E eu queria convidar agora vocês duas para falar um pouco sobre esse novo projeto que vocês trazem juntas, né? Então vou dar um espaço aqui para vocês apresentarem o Elas. Então, depois que foi formado o JW, né, que é o grupo de mulheres empreendedoras, veio muito essa necessidade de ajudar essas meninas de forma profissional. Então, mentorias, cursos e maneiras para que mais mulheres consigam ter sucesso nessa empreitada. O empreendedorismo para a mulher, ele às vezes é a única opção. Porque o CLT para empreender acaba sendo difícil porque você tem a questão da maternidade e a igualdade de gêneros ainda não chegou, então você acaba não ganhando igual porque você vai acabar saindo de maternidade. É uma coisa muito... E o empreendedorismo, ele é a chance para você ter muito sucesso de muitas mulheres. E aí, com o meu conhecimento em empreendedorismo e com o conhecimento da Camila em finanças, a gente se juntou para ajudar mais mulheres a conseguirem ter sucesso nessa empreitada que é o empreendedorismo, que não é nada fácil. Assim, às vezes pode até parecer nas redes sociais que é tudo mar de flores, que a sua empresa está faturando e que está tudo, mas tem 1 milhão de questões e é muito minucioso, é uma montanha-russa o tempo todo, e a gente veio para ajudar essas mulheres, né? Esse é o grande objetivo do Elas. Então, o Elas é proporcionar educação para as mulheres, educação em negócios para a mulher e trazer a mulher para o dinheiro. Então, assim, a gente fala para mulheres de dinheiro, né? Isso, e pegar toda essa bagagem, né? Imagina, 15 anos que tem de empresa, eu tive 10 anos a loja, 4 anos fazendo a mentoria financeira. Então, elas não precisam errar o quanto a gente errou. Então, é pegar toda a bagagem, conhecimento, erros e falar, olha, tem um caminho mais curto, não que seja fácil, mas é simples. Precisa fazer isso daqui todos os dias. Você precisa se vender, você precisa se posicionar, você precisa estar nas redes sociais ali, né, fazer um posicionamento intencional. Você precisa olhar para o seu caixa. Então, assim, quando eu comecei a empreender, teve até uma ocasião no Luca que marcou bastante a gente, que a gente olhava muito para o número. Nossa, você vendeu. Aí a gente teve um Natal, assim, excelente. Aí foi ver na hora do caixa, cadê o dinheiro do Natal? Não tinha dinheiro. Eu lembro deu essa cena, assim, eu sentada no chão falando, gente, não é possível. Eu faço tudo certo. O que eu tô errando? E aí eu falei, bom, eu não tô olhando pro meu custo. Não adianta eu vender muito e não vender direito. Existem 1 milhão de outros custos em volta disso. Seria muito bom se alguém tivesse falado pra mim. E é engraçado que quando eu sento com algumas mentoradas minhas e elas falam, nossa, mas o meu marido empreende e nunca falou pra mim isso. Era uma coisa tão simples eu saber todos os custos do meu negócio, né? Que é engraçado isso, né, também, porque não vem o homem pra, tipo, eu empreendo, então deixa eu te ajudar, né? É difícil você encontrar um homem que apoie, assim, e ensine. E eu acho que falar de mulher para mulher é a nossa linguagem. Sim. Assim, muitas coisas que a gente entende, o filho, as distrações, é de mulher para mulher. Eu acho que a partir do momento que, sim, a gente começa a conversar com outras mulheres, estar nas redes, falar em ambientes mais abertos, os homens aos poucos vão entrando, né? Eu entrei num lugar também com o meu marido que a gente acaba compartilhando muito sobre negócio, porque o empreendedor também é solitário, né, gente? Tem isso. E eu gosto muito da frase de vocês duas,
que vocês falam que é simples. Não é fácil, mas é simples. Porque ser simples é difícil, né? É o que é mais complexo. A gente vai deixar aqui embaixo as redes, as redes sociais da Elas para seguirem, as redes sociais de cada uma de vocês. E, infelizmente, a gente tem um tempo curto. Seja bem-vinda a São Paulo. Já sei Muito que a Camila está se obrigada, muito mudando. obrigada. E eu espero de verdade que vocês consigam contribuir para essa pauta urgente, importante. Vamos sim falar sobre negócios, dinheiro. Vamos ter várias empresas de milhões. Obrigada, Cá. Obrigada, Camila. Obrigada, Iná. Eu acho que é muito importante também o seu papel dentro, porque você traz a voz das mulheres, assim, não só das mães, mas também das empresárias e, assim, é um trabalho muito lindo mesmo, como você sabe ouvir e escutar as outras pessoas, assim, não é porque eu sou sua amiga, é mesmo porque eu te admiro mesmo como mulher e empresária também no seu negócio. Uma coisa que eu sempre penso tem que passar por essa parte do ego e ser por realmente uma causa, né? Ter um propósito a partir de tudo que a gente faz. E esse é o meu empenho diário aqui. Claro que eu tô aqui só semanalmente, mas diariamente estou trabalhando no bastidor para trazer vozes como a de vocês para ajudar tantas outras mulheres. Obrigada, meninas. Sucesso, gente. Agradece. Obrigada. Bom, fiquem ligadas. Daqui 15 dias temos um novo episódio no ar. Beijos. Super Mulheres Positivas. Realização Jovem Pan News.